quarta e última teleaula da disciplina Habilidades. E nessa aula nós vamos falar de procedimentos básicos de enfermagem. E é claro, são diversos os procedimentos que são considerados essenciais para a prática de enfermagem. Então, quando eu me refiro a procedimentos básicos, são procedimentos que são essenciais para qualquer que seja o atendimento que venha posteriormente. Então, atendimentos mais complexos necessitam desses atendimentos especiais, como verificação de sinais vitais, procedimentos de higiene também que promovam qualidade e bem-estar para o paciente durante o atendimento. Então, esse termo básico significa essenciais. Essenciais para qualquer que seja o atendimento que venha acontecer posterior a esse primeiro momento. Mesmo que seja com atendimentos mais complexos, demandam esses procedimentos, essas técnicas que a gente considera básica para o cuidado de enfermagem. Mas antes de te mostrar os conteúdos que nós vamos trabalhar nesse nosso encontro, só quero resgatar um pouco do conteúdo, ou melhor, dos conteúdos da aula anterior, que fizeram referência e focaram no relacionamento terapêutico. E na aula passada, então, foi possível falar do que se trata esse relacionamento terapêutico, de que modo ele se estabelece no atendimento ao cliente, ao paciente. Em alguns momentos eu trouxe algumas estratégias, principalmente estratégias de comunicação, para, de certa forma, facilitar o desenvolvimento da construção de vínculo com uma postura mais ética e com base nesse relacionamento que a gente conhece por relacionamento terapêutico. Então, nessa aula, que é referente à unidade 4 do livro didático, nós vamos falar, então, desses procedimentos essenciais para o cuidado de enfermagem. Quais são eles? Vem para contextualização, desinfecção do leito, técnicas e tipos de arrumação do leito, técnicas de higiene corporal e também oral do paciente e a verificação dos sinais vitais. Como você pode perceber, são procedimentos essenciais, ou seja, básicos, para o atendimento, para o cuidado integral da enfermagem ou cuidado em saúde, como você preferir. De qualquer forma, então, todos esses assuntos vão ser trabalhados teoricamente nesse nosso encontro, mas serão desenvolvidos por vocês por meio dos encontros práticos. E aí, sim, vocês vão colocar a mão na massa e vão conseguir desenvolver as habilidades e a destreza que cada procedimento requer. Antes de começar o nosso conteúdo, eu quero então chamar a atenção para o nosso processo de interação, que se dará por meio do Kahoot. O PIN para participar é o 6803-705, 6803-705. Acho interessante quando eu falo o número do PIN ou do código, parece que eu estou falando ali os números da sorte, Mas então vai ser por meio do Kahoot a nossa interação. E vou aproveitar essa oportunidade logo inicial para falar que eu inseri novos materiais no Padlet. Então, quando for possível, volta lá no Padlet que tem material novo referente a essa aula. Já tinha materiais vinculados à temática de verificação da pressão arterial e agora eu inseri outros materiais que vão facilitar e muito a compreensão de alguns assuntos que serão abordados nessa nossa aula. Então, vamos ao que interessa, vamos para o nosso conteúdo. Técnicas relativas ao bem-estar do paciente. Quando a gente fala de bem-estar no cuidado, na assistência em enfermagem, em saúde, uma dos elementos que proporcionam bem-estar é estar em um ambiente limpo e organizado. Por isso que a gente não pode deixar de falar sobre técnicas de higienização e também arrumação do leito. Não só porque são técnicas de bem-estar,
mas também são elementos, aspectos relacionados ao bem-estar e higienização do paciente, como também são de atribuição da equipe de enfermagem. E é você, futuro enfermeiro, que vai prescrever esses cuidados. Por isso, vem comigo aqui para o conteúdo. Eu vou falar inicialmente sobre a higienização oral, mesmo porque o paciente que está precisando de atendimento, está hospitalizado, ele faz uso de medicamentos. E os medicamentos, eles reduzem a capacidade da cavidade oral de combater os efeitos dos patogênios, dos patógenos. Por isso, a higienização auxilia na eliminação e também na proliferação bacteriana. Então, é um cuidado que precisa ser prescrito, precisa ser, então, inserido no planejamento de enfermagem, bem como a higienização corporal, que pode ser por aspersão, com ou sem auxílio, imersão ou no leito. O de imersão é o que a gente usa muito para criança, quando a gente imerge ela em água. Nos adultos, nós utilizamos o de aspersão com ou sem auxílio e o banho que é realizado no leito, que é um banho mais complexo. Em relação à higienização corporal, nós temos o banho no chuveiro, que é a aspersão. Aspergir significa borrifar, mas no nosso contexto é o banho no chuveiro. É realizado em pacientes que possuem condições de tomar banho fora do leito, então no chuveiro, isso é, desde que tenham condições de segurança e desde que não tenha risco, que coloque em risco a segurança ou outra contraindicação. Então, pode ser feito com o paciente em pé ou com cadeira higiênica, quando ele muitas vezes não consegue se manter muito tempo em pé, mas possui condições de se manter na cadeira, sempre sob a supervisão da equipe de enfermagem. Já o banho no leito, ele é destinado àqueles pacientes impossibilitados de sair do leito, que são aqueles acamados, ou que possuam alguma contraindicação para o banho, então, de aspersão. Então, a gente evita submeter o paciente a um banho no chuveiro quando a gente tem alguma condição que coloque em risco a segurança do paciente. Vou dar um exemplo. Às vezes o paciente está muito sonolento, às vezes o paciente tem uma diminuição de força muscular bem significativa, a ponto de se manter desequilibrado em alguns momentos. Então, nós não vamos correr o risco de colocar esse paciente numa cadeira e encaminhar ele para o banho, se ele tem essa questão do desequilíbrio como uma questão significativa e que pode colocar ele em risco. Às vezes, o paciente está debilitado, mas não a ponto dele se manter desequilibrado, dele não conseguir se sustentar sentado. Então, esse paciente a gente consegue encaminhar ele na cadeira. Agora, se é um paciente que está sonolento, não tem força física ou equilíbrio, então aí a opção mais segura é realizar o banho no leito, para que a gente não venha colocar o paciente numa situação que ele possa vir a se desequilibrar, cair, então, colocar em risco a sua integridade. Quando a gente fala de higienização, logo, um outro assunto que anda muito junto é a arrumação do leito. E a enfermagem, ela tem a atribuição de manter a unidade organizada. E o enfermeiro, ele tem, então, que planejar esse cuidado organizado de modo a manter a unidade organizada, Então, com isso, a gente tem algumas classificações de leito para manter, de certa forma, essa organização de cada unidade. Quais são os tipos de leito de arrumação do leito? Vem comigo. Nós temos o leito que é fechado, que é aquele em que a cama, em que o leito, ele está desocupado, mas ele está arrumado para o próximo, para a admissão de um novo paciente. Então, a gente deixa arrumado para que, caso a central de regulação de leito ou qual o serviço responsável pela admissão dos pacientes, ligue para a gente e fala, olha, eu tenho um paciente
para subir. Tem leito arrumado, né? Então tem leito vago, geralmente eles já sabem quais são os leitos que estão vagos, mas já está arrumado. Na aula prática você vai aprender como realizar a arrumação dele, mas você pode perceber que ele precisa estar, ó, com todo o lençol, né, cobrindo esse leito, de modo a identificar que ele está desocupado, porém arrumado, né? Nós temos também o leito aberto, que é o contrário do leito fechado, ou seja, esse leito ele está ocupado pelo paciente. Só que ele pode estar ocupado por um paciente que deambula ou não, né? Ou o paciente que está acamado e não consegue sair do leito. Então, para isso, a gente tem a cama aberta, né, com o paciente no leito. Então, quando a gente faz, por exemplo, a higienização corporal, o banho no leito, a gente realiza o banho. Concomitantemente a esse procedimento do banho, a gente já faz a desinfecção do leito e arruma ele com o paciente ocupando essa cama. Agora, quando o paciente é capaz de deambular, quando a gente encaminha ele para o banho, nós já organizamos o leito de modo que ele, ao terminar o banho, ele já vai conseguir ocupar o leito arrumado e limpo. E existe um terceiro tipo, que é o que a gente chama de leito cirúrgico, de recuperação ou pós-operatório. Dependendo da literatura, você vai encontrar com essas nomenclaturas. Ele é a versão modificada do leito aberto. Por quê? Porque no leito aberto a gente vai arrumar ele de modo que o lençol ele não vai cobrir totalmente a cama, né? Por quê? Porque eu preciso identificar que aquele leito está ocupado. O leito cirúrgico, ele também não tem a cobertura total da cama, mas ao invés dele estar, né, até uma altura da cama cobrindo, a apresentação do lençol que cobre o leito estará lateralizado. E nós lateralizamos esse lençol e a coberta direcionados para a parte mais próxima aqui da parede. Por quê? Porque como é um leito cirúrgico, é um paciente que está vindo de um procedimento e que ele está um pouco sonolento. Então, para transferir ele da maca para o leito, eu preciso, então, ter essa parte aqui em que a gente vai posicionar a maca livre. E aí, então, a gente consegue transferir da maca para o leito e o lençol, como está lateralizado, depois que o paciente for transferido, a gente consegue cobrir o paciente de maneira que a gente não o coloque em cima do lençol e isso acaba dificultando o processo. Então, a única diferença entre o leito, o cirúrgico do aberto, é essa disposição do lençol, a cobertura de cima, a coberta de cima, lateralizada, enquanto que o aberto é até uma certa altura da cama. Então, tem uma regra específica, cada hospital, cada instituição, ela tem uma maneira de organizar esse leito, para identificar se é aberta, fechada, mas no geral fechada, cobre totalmente a cama, a aberta é até uma altura da cobertura da cama e o cirúrgico é a lateralização desse lençol. Mas a técnica em si, às vezes tem um serviço de hotelaria que preza ali por uma padronização dos leitos, vai demandar muito da instituição. Mas, basicamente, a classificação e a definição de cada uma dessas classificações é nesse sentido. A cama, o leito que está ocupado, que está desocupado e que vai receber um paciente provindo de algum procedimento em que ele a gente receba ele de maneira sonolenta e isso vai demandar da equipe transferir ele da maca para o leito. E assim, então, você aprendeu a questão teórica a respeito da higienização e da maneira como essa higienização acontece, levando em consideração que você, para prescrever esses cuidados, precisa se atentar a nível de consciência e força física dos pacientes. São dois aspectos fundamentais para prescrever o melhor tipo de cuidado,
Então, níveis de consciência mais baixo representam risco de tirar o paciente do leito. E diminuição de força também é um outro aspecto. Quanto maior a diminuição de força, mais o risco de tirar ele do leito. Então, prioriza-se o banho na cama mesmo, né? No leito, sem que a gente coloque ele em risco e o torne vulnerável. Então, você aprendeu a respeito teoricamente, desses procedimentos relacionados a bem-estar e higiene. Vamos resolver uma situação-problema envolvendo as técnicas relacionadas a bem-estar e higiene. Vem comigo para a leitura. Nessa situação-problema, então, nós temos a enfermeira Patrícia. Ela assumiu o plantão e identificou, então, que o senhor José, que é dependente total dos cuidados, ele está com um déficit de higiene, tanto oral quanto corporal. Além de vários leitos estarem desarrumados, mesmo sabendo que tem paciente para ser admitido, ou seja, que vai chegar. Essa é uma realidade que você, infelizmente, vai encontrar, espero que não com muita frequência, mas às vezes a demanda é tão grande que a gente passa o plantão faltando algumas coisas, alguns elementos. Então, a gente precisa priorizar. Então, no caso do senhor José, a gente tem que priorizar a higiene dele, tanto oral quanto corporal, né? Porque isso representa, o torna vulnerável para o desenvolvimento de infecções oportunistas. Então, a grande questão é por que o enfermeiro tem que se preocupar com as técnicas e os tipos de arrumação da cama e também os cuidados de higiene do paciente. Tem que se preocupar porque é atribuição da equipe de enfermagem, em especial do enfermeiro, por planejar todas essas atividades. Para o atendimento do senhor José, né, para que ele fosse adequado, seria necessário avaliar, primeiramente, a autonomia dele e prescrever o melhor tipo de higienização corporal. Como a gente ficou sabendo, né, ali na slide anterior, que ele é dependente total dos cuidados, então, ele precisa do banho no leito. Como ele está ocupando o leito, a cama ela tem que ser aberta com o paciente ocupando essa cama. E o banho tem que ser no leito, uma vez que o mesmo é dependente total dos cuidados. Antes de realizar a troca de lençóis, é necessário realizar a desinfecção do leito com álcool 70% ou uma outra substância que seja preconizada pela instituição. Às vezes, a preconização é utilizar um outro desinfetante, né? Uma outra substância para realizar a desinfecção desse leito. A higienização oral ela pode ser realizada pelo profissional de enfermagem, o que vai depender, né, se é escova de dente ou algum outro dispositivo, as condições e a integridade da mucosa oral, dos dentes, né, presença de prótese dentária ou não, se vai usar creme dental ou uma outra solução. No geral, a gente acaba usando muita clorexidina ou algum outro enxaguante bucal. Então, vai demandar também do protocolo institucional em relação ao uso dessas soluções e do tipo de higienização que você vai realizar, né? Os dispositivos que você vai utilizar. Então, demanda muito do que é protocolado, né? Do que é protocolo na instituição. Mas o que é premissa básica, né? E que eu quero deixar bem claro nesse sentido, é nível de consciência e força motora para conseguir prescrever o tipo de cuidado mais adequado para os pacientes, seja higienização oral ou higienização corporal. Quando o paciente está entubado, por exemplo, ele não consegue deglutir, ele não consegue realizar alguns procedimentos que acabam sendo defesa para ele. Então, a deglução, né, deglutir a saliva. Então, você tem acúmulo de saliva e aumenta a chance de proliferação de bactéria. Então, a higienização nesses pacientes, nesses casos de paciente entubado, é primordial, né, para que a gente não venha a ter proliferação de bactéria, para que a gente não venha a ter pneumonia associada à ventilação, né, que é uma pneumonia que a gente fala que é aspirativa, né? Então,
é primordial nessas condições. A gente não usa, né, escova nem creme dental, a gente usa geralmente dispositivos que são próprios para higienização de paciente entubado, e ou a clorexidina como solução de enxaguante bucal ou algum outro tipo de enxaguante bucal que tenha ação para diminuir a proliferação de bactéria na cavidade oral, né? Então, todos esses elementos são importantes para que você consiga prescrever um cuidado adequado. Sinais vitais, verificação, né, e o registro deles. Como a temática dessa nossa aula é procedimentos essenciais, a verificação dos sinais vitais é essencial para que a gente consiga ter um parâmetro, ou melhor, ter parâmetros a respeito do estado hemodinâmico desse paciente, se ele está estável ou instável hemodinamicamente. Então, verificar os sinais é um cuidado básico, essencial para qualquer que seja o cuidado, né, a assistência prestada ao paciente. Eu vou falar de cada um dos elementos que compõem os sinais vitais e que são verificados e anotados pela equipe de enfermagem. Então, vem comigo aqui para o quadro. Então, os sinais vitais são indicadores, como eu disse, de saúde, né, sobre o estado de saúde do paciente e fazem referência à eficiência das funções circulatórias, respiratórias, neurais e endócrinas do corpo humano. Quais são, então, os sinais que são verificados pela equipe? A temperatura corporal, pressão arterial, pulso, respiração e dor. Tá? Eu vou falar de cada um deles, a começar pela temperatura. A temperatura é o aquecimento ou resfriamento de uma substância. No caso, né, da nossa temperatura corporal do ser humano, ela é tida como a diferença, olha aqui, a diferença entre o calor que é produzido pelo nosso corpo por meio do metabolismo e o calor perdido para o meio ambiente, né? Então, essa diferença entre quantidade de calor produzida pelos processos corporais e o metabolismo e a quantidade de calor que a gente perde para o meio externo. Isso, né, essa diferença vai determinar a nossa temperatura corporal. No geral, o nosso corpo ele tende a ter uma temperatura maior que o meio externo. Então, no geral, a gente acaba perdendo mais temperatura para o ambiente do que recebendo. Em todo caso, né, nós temos um centro regulador da temperatura, que é o hipotálamo. É ele que é o nosso termostato. É ele que sempre vai ficar em alerta para observar flutuações de temperatura. Se a gente está ganhando muita temperatura do meio ambiente ou perdendo para ele. Para que ele sempre tente manter a nossa temperatura o mais próxima possível dos 37 graus Celsius, que é a temperatura que o nosso corpo considera adequada para o nosso funcionamento, né, celular, do nosso metabolismo e da manutenção do funcionamento dos nossos órgãos. Caso a gente tenha, né, alterações para mais ou para menos, nós vamos ter repercussões para o nosso organismo e aí o hipotálamo vai ter que entrar em ação para tentar compensar isso. Mas tudo isso a gente vai ver mais para frente, tá? Então, eu vou trazendo aqui algumas informações e eu vou evoluindo no conteúdo, tá? Por que eu estou falando disso? Justamente porque um dos sinais de alerta é o aumento da temperatura que a gente considera febre. E a febre, ela é considerada um sinal de alerta, porque a febre ela pode surgir por conta de um processo infeccioso ou um processo inflamatório. Então, vem comigo para o quadro. A febre, como eu disse, é um sinal de alerta, assim como a dor e é um sinal clínico em resposta a alguma ameaça. Então, pode ser por um processo inflamatório ou infeccioso. O hipotálamo, quem eu disse que é o regulador da nossa temperatura, ele é o chefão, né? E é ele que vai ficar sempre em alerta para ver o que ele vai tomar de decisão
caso ele perceba que tem um invasor. Então, esse invasor, ele pode ser evidenciado pelo pirogênio endógeno, que é pela produção de substâncias pirogênicas por meio de células do sistema imune, que são acionados quando a gente tem alguma infecção, alguma reação inflamatória. Então, o que a gente chama de interleucinas. O que é que acontece? Quando a gente tem um processo infeccioso ou inflamatório, o nosso sistema imunológico, ele entra em ação. E aí tem a produção, principalmente dessas interleucinas, que a gente considera interleucina 1. Quando a gente tem essas interleucinas presentes, o hipotálamo ele consegue identificar. Ele falou, opa, a interleucina apareceu, então eu tenho invasor. Então, eu vou ter que fazer o quê? Aumentar a minha temperatura. A primeira reação é, então, aparecer a febre, que é esse aumento de temperatura. Justamente porque quando a gente tem um aumento de temperatura, a gente acaba estimulando o nosso sistema imunológico e isso faz com que a gente fique, a nossa defesa fique mais pronta para combater esse processo infeccioso ou inflamatório. Então, aumento de temperatura tem enquanto um dos objetivos estimular o nosso sistema imunológico. Outra alteração que também é identificada pelo hipotálamo é quando a gente tem a própria bactéria ou a toxina que ele consegue identificar e fala, opa, temos aqui um invasor. Então, vamos de volta ao quadro, porque as bactérias, elas são consideradas os pirogênio exógeno. Exógeno porque é de externo, tá? Exógeno, externo. Então, a bactéria, ela é externa. Agora, as substâncias, que a gente fala o pirogênio endógeno, são as células do sistema imunológico que é própria do nosso corpo. Por isso que recebe o nome de endógeno, porque é dentro. As nossas próprias células de defesa, que ao saírem à procura de combater o processo infeccioso ou inflamatório, é identificada pelo hipotálamo, tá? Então, ele é, vamos dizer assim, sensível tanto à resposta do sistema imune quanto esses organismos exógenos que estão presentes na nossa corrente sanguínea. E aí, o que acontece, o aumento da temperatura, ela aumenta a produção de anticorpos, então você tem essa resposta em relação à febre, e alguns micro-organismos, eles consideram um ambiente favorável a uma temperatura muito próxima à temperatura basal do nosso corpo, entre ali por volta de 37 graus. O que o nosso corpo entende? Bom, eu vou aumentar a temperatura do corpo para que esses micro-organismos eles não sejam capazes de sobreviverem e se multiplicarem. Então, esse aumento da temperatura, além de estimular a produção de anticorpos, também tem essa função de manter o nosso organismo não tão favorável para o desenvolvimento e proliferação desses micro-organismos. Mas você vai ver mais à frente, porque você provavelmente está em dúvida. Professora, então por que administramos o antipirético no paciente, para diminuir a temperatura? Isso a gente vai ver mais adiante. É para o corpo não entrar em exaustão, porque a gente tem uma perda calórica muito grande quando a gente tem essa febre constante, a gente perde muita energia e nosso corpo acaba entrando em exaustão. Por isso, de regredir em relação a esse aumento da temperatura. Vamos ao quadro, porque eu vou falar de um outro sinal, que é a pressão arterial, que é a força lateral do fluxo sanguíneo sobre as paredes de uma artéria. Então, o sangue ele é impulsionado pelo coração, que é a nossa bomba cardíaca, e esse fluxo, ele estabelece uma força dentro do vaso, no caso da artéria. E então, é essa força que a gente analisa. A medida, a medida padrão utilizada para quantificar a pressão arterial é mililitro de mercúrio. Então, é uma medição já utilizada há muito tempo, que significa, indica a altura até a qual a pressão arterial pode elevar uma coluna de mercúrio. Então, o que a gente utiliza é esse padrão. Então, o manômetro é de mercúrio.
que é o valor de referência aí, para que a gente consiga avaliar essa força do fluxo sanguíneo em relação à parede da artéria. Na aula prática você vai aprender passo a passo de analisar então a verificação da pressão arterial e basicamente o que eu quero que você entenda é que nós vamos posicionar o esfigmomanômetro na região então de braço acima da fossa cubital e aqui nós temos o estetoscópio, tá? Vai ser posicionado na artéria braquial, fazendo os passos a passos, né, que vão ser orientados na aula prática, mas a parte teórica desse processo é que nós vamos insuflar esse manguito, ou seja, apertar no braço do paciente a ponto de a gente conseguir ocluir, né, o lúmen dessa artéria. Nós vamos fazer com que ela tenha colabe. Quando a gente fecha o lúmen dessa artéria, a gente cessa, veja só, o fluxo sanguíneo. É quando a gente para de auscultar esse fluxo. Então, a gente está ali com o esteto e a gente vai insuflar tanto que vai chegar um momento que a gente não escuta mais nada. É quando a gente chegou a uma pressão superior, né, à força que o fluxo sanguíneo tem aqui dentro do lúmen da artéria. Então, a força é tão grande a ponto de cessar o fluxo. Então, qual que é a nossa... o procedimento requer? Ele requer que a gente, aos poucos, né, vá, então, desinsuflando esse esfigmomanômetro. O que acontece? Vai chegar um momento em que a gente vai conseguir fazer com que a força, né, seja diminuída a ponto do fluxo ser restabelecido. É nesse momento em que o fluxo restabelece que a gente ausculta um barulho bastante claro e intenso, que é o maior, né, o valor que a gente considera aí de maior pressão do fluxo sanguíneo em relação à artéria, porque a gente está no limite máximo. Então, voltou o fluxo dentro da artéria, a gente escuta o primeiro som. É esse som que a gente vai identificar como a pressão, então, que a gente considera sistólica, que é a de maior, né, valor. Bom, depois a gente vai passo a passo, pouco a pouco, diminuindo ainda mais a pressão aqui exercida pelo esfigmomanômetro, a ponto, então, da gente conseguir a menor força estabelecida externamente em relação a essa artéria. E aí a gente escuta um último som, que é um som um pouco mais baixo, que é esse valor, né, que a gente fala que é a pressão menor, né? É quando a pressão do manguito ele cai até o nível da diastólica. Então, é a menor pressão causada pelo fluxo sanguíneo. Aí nós temos a pressão arterial diastólica, tá? Só que vai chegar um momento que a gente não vai escutar mais nada, nenhum som. Então, a gente tem que ter o ouvido bastante aguçado para conseguir encontrar o valor da diastólica, que é o último batimento. Depois, ela vai estar totalmente, né, aberta esse lúmen. Nós não vamos mais exercer nenhuma pressão aqui no manguito, porque ele foi totalmente desinsuflado. Então, a gente não consegue auscultar esse fluxo, justamente porque não tem nenhuma pressão exercendo sobre a parede dessa artéria. Então, a parte teórica da verificação dessa técnica é em relação a esses passos, né, de ocluir o lúmen da artéria, depois desinflar a ponto da gente conseguir a maior pressão, né, externa referente ao fluxo sanguíneo e depois a menor pressão externa em relação ao fluxo. Então, teremos a diastólica, né, a sistólica inicialmente, que é a pressão maior, e a diastólica, que é a pressão menor, né? E aí o padrão de referência, mililitro de mercúrio, que é o padrão utilizado há muito tempo e que ainda utilizamos enquanto padrão de referência para avaliar pressão arterial. Vamos ao próximo sinal vital, que é a frequência cardíaca. Como eu disse, a bomba cardíaca,
é o coração, então é ele que estabelece o fluxo sanguíneo. Esse fluxo sanguíneo, quando nós exercemos uma pressão sobre a artéria, nós conseguimos identificar a presença desse fluxo, então ele é palpável, e ele indica o estado circulatório. Qual que é a medida, né, o registro da frequência? É batimentos por minuto. Então, o valor de referência é a frequência de batimentos num período de 1 minuto. O que a gente avalia ao palpar? O ritmo, a amplitude, ou seja, né, a profundidade, a intensidade desse fluxo, se ele é bem perceptível ou não. A igualdade, por isso que a gente precisa comparar os lados. Então, se a gente está comparando no pulso, essa aqui é uma imagem de avaliar pulso carotídeo. E aí, se tem avalia de um lado, tem que avaliar do outro, mesmo radial e assim por diante. E também a frequência, né? A frequência que a gente estabelece por batimentos por minuto. O ritmo é se o ritmo ele é constante ou se a gente tem alguma alteração na continuidade desse ritmo. Os locais em que a gente mais utiliza, né, com frequência a palpação do pulso é o pulso carotídeo e aqui, né, o pulso radial, que também é utilizado para avaliar a pressão arterial, né, que você vai ver na aula prática. Outro sinal vital é a frequência respiratória. Então, a respiração consiste no mais fácil sinal vital para ser avaliado, porque a medida exata exige a observação e palpação, muitas vezes, do movimento da parede torácica. Então, a gente avalia a frequência e a profundidade, bem como também o ritmo. E a medida de avaliação é incursões respiratórias por minuto, ou seja, o processo de inspiração e expiração, né? Processo de entrada do ar e saída do ar. E a gente conta esses dois processos como incursões respiratórias. Tá? A frequência que a gente considera adequada eu vou mostrar mais adiante, mas no adulto é de 12 a 20, tá bom? A dor é o quinto sinal vital e, assim como a febre, é um mecanismo fisiológico protetor, porque acaba servindo de alerta para que a gente consiga identificar que existe alguma alteração no paciente. Então, quando a dor ela é sentida, ela modifica o modo pelo qual a pessoa se comporta. Então, ela pode ter diversas reações, ela pode ficar agitada, como também ela pode ficar mais quieta, triste, enfim, a sensação ela é diferente para cada paciente. Então, aqui a gente precisa entender que a dor ela pode ser classificada quanto à intensidade, então, sem dor, com uma dor leve, moderada a intensa. O tipo de dor pode ser, então, superficial ou profunda. Aí, no caso, né, essa profunda, muitas vezes, ela é visceral, quando ela se origina em algum órgão ou tecido, ou então ela é irradiada. Quando ela é irradiada, é porque a origem dela é diferente do local onde é sentido a dor. Então, muitas vezes, a gente tem ali a origem da dor em uma outra localização, mas tem a irradiação para aquela região. Por exemplo, a dor que a gente fala que é presente no infarto agudo do miocárdio. Então, o local de origem da dor é, então, na musculatura cardíaca. É por conta de alguma deficiência nas coronárias, ou seja, né, na irrigação do coração. Em alguma parte, o tecido muscular, né, da cardíaca, não está recebendo sangue. E aí, quando aquele tecido ele deixa de receber a irrigação sanguínea, é quando aparece a dor. O que muitos pacientes relatam? Dor epigástrica, uma queimação, às vezes, no estômago. Muitos chegam no pronto atendimento falando que comeu algo que não caiu bem, acha que é alguma gastrite ou realmente alguma queimação proveniente de algum alimento que foi ingerido.
e, às vezes, né, irradiação para o membro superior esquerdo, e aí a gente tem, né, essa dor que ela é irradiada ou para a região epigástrica ou para o membro superior, mas a origem dela é na musculatura cardíaca, é no miocárdio, né? Então, só para evidenciar essa dor irradiada. Vamos de volta ao quadro. Nós temos também o padrão da dor. Ou ela é contínua, né? Ela não cessa por nenhum momento, ou ela é intermitente, que é quando tem períodos ali de dor intercalados com ausência da dor. No geral, a gente utiliza algumas escalas para evidenciar, para conseguir, de certa forma, quantificar essa dor, mesmo porque a dor ela é subjetiva, é o quanto que é relatado pelo paciente. Portanto, as escalas, elas levam em consideração essa avaliação. Então, a gente tem a escala com descritores verbais, então, sem dor leve, moderada, intensa e insuportável. A gente utiliza muito essa analógica visual, que a gente acaba dando uma numeração para a intensidade da dor, em que 0 é a ausência de dor e o número 10 significa a dor máxima. A gente costuma mostrar para o paciente, olha, o 10 é a pior dor que você já sentiu. Então, se essa for a pior dor, então ela tem essa intensidade que é representada pelo número 10. Temos algumas escalas que a gente considera escalas visuais, com descritores visuais, e geralmente a gente utiliza esse tipo de escala para idoso e para criança, dependendo do estágio, né? Para que ele consiga identificar como que ele está se sentindo, né? Como se fosse por meio de faces da dor. E a escala numérica, né, que pode ser por número, então de 0, 1 a 3, 4 a 6 e 7 a 10. Então, são escalas que a gente utiliza para conseguir quantificar e avaliar a intensidade dessa dor, né? Bom, em relação ao tipo de escala, então nós temos os sinais comportamentais, como então, o tipo de escala e também alguns sinais que fazem com que a gente consiga identificar essa intensidade. Então, temos os sinais corporais, que é a expressão facial, quando a pessoa está chorando, agitada, inquieta, ou então ela está imóvel de tanta dor, né, com diminuição da mobilidade ou postura de proteção. No geral, né, as pessoas tendem a segurar o lugar que dói. Como se a gente tentasse resolver a dor, né? Então, como se a gente localizasse ela. E também, né, quando o paciente está entubado, às vezes o paciente fica agitado, né, mesmo com o ventilador mecânico. E temos sinais fisiológicos. A dor, ela provoca taquicardia, ela pode aumentar a pressão arterial, taquipneia, né, que é aumento da frequência respiratória, a queda da oxigenação, na saturação, a queda na saturação de oxigênio e também provocar algumas arritmias cardíacas. No paciente com demência, a gente pode priorizar, né, a identificação de alteração da respiração, expressão facial ou linguagem corporal quando estamos diante de um paciente com dificuldade de comunicação e até mesmo algumas demências. Então, para avaliar a dor, a gente precisa, né, priorizar algumas informações. Então, quando que iniciou a dor, de que forma ela apareceu, se é contínua, se é intermitente, que período do dia que acaba piorando, o local, a intensidade, a forma com que se parece essa dor, se é pontiaguda, né, como se fosse uma fisgada, como se fosse um aperto, ou então se parece com uma queimação. Fatores que podem aliviar a dor e também aqueles fatores que podem piorar a dor. É importante para que a gente consiga avaliar como que se comporta esse sinal vital, né, essa dor. Então, são informações que a gente pode lançar mão para o paciente para conseguir entender melhor, né? E muitas vezes direcionar a tratamentos não farmacológicos ou orientar o médico para que a gente consiga, muitas vezes, alterar ali a analgesia que foi prescrita. Então, é importante que a gente consiga analisar e entender que a dor, ela pode alterar outras
ter uma repercussão para o paciente, como taquipneia, taquicardia, hipertensão, né? Um pico ali hipertensivo. Então, vai ter repercussão. E, às vezes, não adianta a gente tratar ali o aumento da pressão arterial. Por quê? Porque a causa desse aumento da pressão é a dor. Então, é melhor promover uma analgesia que a gente vai, consequentemente, depois diminuir essa pressão arterial. Então, tentar entender a relação da dor com essas outras alterações. Vamos resolver uma situação problema envolvendo, né, a verificação e o registro dos sinais vitais. Vem comigo para a leitura. Bom, nós estamos diante da enfermeira Patrícia e ela, ao receber o plantão, ela resolveu rever os prontuários e as anotações de enfermagem, identificar as alterações dos sinais vitais. Ela percebeu a ausência de anotação do Sr. José no período da tarde. E a grande pergunta é a importância, né, para o cuidado de enfermagem e o registro. Considerando que a enfermagem ela dá continuidade ao cuidado que foi prestado pelo plantão anterior e por a característica do processo ser a continuidade, eu preciso saber o que foi feito com o paciente, quais foram os sinais vitais dele durante aquele período, para que eu consiga dar continuidade. Então, a anotação de enfermagem ele é um instrumento que permite comprovar se a prescrição médica foi cumprida ou não. E caso não tenha sido realizada, deve ser anotado e explicado o motivo pelo qual não foi registrado aquele cuidado ou aquele medicamento, né? Então, quando que a gente verifica os sinais vitais? No momento que a gente admite o paciente, quando ele chega para a nossa unidade, quando a gente vai transferir ele do nosso setor para outro e fundamental na alta hospitalar para que a gente consiga registrar a condição de saúde e a condição hemodinâmica que esse paciente recebeu alta. Antes e depois de qualquer procedimento cirúrgico, antes, durante e depois da administração de medicamento. E, devido a alterações apresentadas ou relatadas pelo paciente, a gente precisa verificar os sinais vitais. Então, se o paciente está com dor, se o paciente está com alguma outra alteração ou está relatando alguma outra alteração, a gente precisa verificar os sinais vitais. E os sinais vitais, eles têm uma rotina, né? O que vai estabelecer a rotina? As normas da instituição. De quanto em quanto tempo, tem setor que a gente verifica os sinais vitais com uma maior frequência. Eu trabalhei numa unidade de terapia intensiva que recebia muitos pacientes pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, a verificação dos sinais vitais nesses pacientes tinha uma frequência bem maior do que os outros, considerando, né, a complexidade de cada caso, né, da cirurgia cardíaca, e porque a gente precisava avaliar a instabilidade hemodinâmica e ficar muito atento a débito a cardíaco, a pressão arterial, né, a pressão arterial média, dentre outros sinais vitais e outros indícios, né, de débito urinário, por exemplo. Então, a gente tem que seguir a rotina da instituição e a complexidade de cada caso, fora essas condições que eu coloquei anteriormente. Nosso momento de interação. Quero aproveitar esse momento para reforçar a sua participação no Padlet. Como eu havia informado no início da nossa aula, eu inseri material novo, né, referente ao conteúdo dessa aula e também coloquei um conteúdo relacionado à avaliação da aula, justamente para que eu possa melhorar. Então, eu conto com a sua participação e a sua avaliação. Em relação às dúvidas, manda sua dúvida para o seu tutor, que assim a gente consegue interagir. Caso tenha alguma dúvida ou você queira compartilhar alguma informação, eu consigo dar visibilidade nesse momento de interação. Dado alguns recados, vamos para o próximo conteúdo. O momento agora é de falar da capacidade que a gente precisa desenvolver de identificar a alteração dos sinais vitais. Então, é claro, é muito importante a gente saber registrá-los, saber identificá-los, mas a gente precisa também entender que eles podem se apresentar
alterados. E é sobre essas alterações que eu vou falar neste momento. Vem comigo para o quadro. Eu vou iniciar falando da febre. Então, a febre, ele é um sinal de alerta. E, como eu disse, esse sinal de alerta, ele, embora inicialmente possa trazer alguns benefícios para a gente, como aumentar a produção de anticorpos e também aumentar a temperatura de modo que os micro-organismos, como bactérias e vírus, não se multipliquem. Quando a gente tem a manutenção dessa febre, a geração dessa febre, porque a temperatura ela é gerada quando a gente aumenta a taxa metabólica. Por quê? Porque a temperatura ela é produzida, quase que na sua maioria, pelo metabolismo celular. Então, para que a gente tenha esse aumento de temperatura que caracterize febre, eu preciso aumentar a minha taxa do metabolismo. E uma das reações do nosso corpo é que a gente vai aumentar também a perda de calor, porque eu não posso manter a minha temperatura cada vez mais alta. A gente considera ali nível crítico, quando a gente está próximo ali de 40, já é um nível bastante significativo de alerta. E aí, o que o corpo entende? Bom, embora eu tenha que aumentar a temperatura para conter os agentes exógenos que estejam provocando isso, eu também preciso aumentar a perda de calor, porque senão vai aumentar muito a temperatura e isso vai provocar consequências e uma exaustão no organismo da pessoa. Só que quando a gente aumenta a temperatura, um dos mecanismos de perda dessa temperatura é a desidratação, na verdade é o suor. Então, por isso que a gente acaba suando muito, porque ao suar a gente também perde temperatura ali com o suor. Só que quando isso se mantém muito prolongado, a gente pode evoluir com uma desidratação e até mesmo uma confusão mental. Então, o que a gente faz para diminuir a temperatura? A gente usa compressa fria ou banho morno para que a gente facilite a perda de calor para o meio externo por meio dessas estratégias. Tá? A gente também tem que ficar bastante em alerta quando a gente está diante de síndrome febril, que é quando a febre ela já não é mais um sinal isolado. Ela faz parte de uma síndrome que pode incluir vários sinais e sintomas, que resultam de uma resposta de fase aguda, como produção das citocinas inflamatórias, que são as interleucinas, e alteração metabólica e circulatória. Aí a gente tem que ficar muito em alerta, porque a síndrome febril é quando você tem um aumento da temperatura, e aí depende da referência, do referencial teórico. Tem autores que falam acima de 38, alguns que falam acima de 39, mas quando você tem essa temperatura elevada, próxima ali dos 39 graus Celsius. E quando você tem sinais e sintomas associados, outros sinais e sintomas. Esse envolvimento da febre, juntamente com alguns outros sinais e sintomas, eles são associados a um aumento de 13% da taxa metabólica por cada aumento de 1 grau Celsius de temperatura corporal. Por isso que eu falo que esse metabolismo ele aumenta. E com isso, a gente tem um certo desgaste por aumentar essa taxa metabólica. Tá? Então, a gente precisa ficar bastante atento a essas condições. Outra coisa que eu quero comentar é que quando a gente tem aparecimento de febre e alguns outros sinais e sintomas, a gente precisa ficar atento à possibilidade de a gente estar diante de uma septicemia, de uma sepse que é caracterizada pela presença de infecção principalmente das bactérias na corrente sanguínea e que causam aí consequências bastante importantes para o quadro clínico do paciente, com alteração de pressão arterial, muitas vezes nível de consciência. Então, ficar atento para essa síndrome, muitas vezes caracteriza sepse, tá bom? Então, só fazendo um alerta em relação a essa alteração. Vamos ao quadro, porque agora eu vou falar das alterações da pressão arterial. Então, a gente tem aqui, para considerar alteração, a gente tem
os valores que a gente considera normal e os limítrofes em relação à pressão sistólica e a diastólica. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nós temos alguns estágios hipertensivos, que eles são estágio 1, 2 e 3 em relação não só à sistólica, quanto à diastólica. O que eu quero que você entenda, para conseguir muitas vezes diferenciar um diagnóstico médico, que é a pressão arterial sistêmica, a hipertensão arterial sistêmica, é que às vezes a gente está diante de um pico hipertensivo. Isso não quer dizer que o paciente vá receber um diagnóstico médico de hipertensão arterial sistêmica. Por quê? Às vezes esse pico hipertensivo é por conta de uma dor muito intensa, muito aguda, às vezes de um estresse, pós-trauma, por exemplo, pós-traumático, às vezes passou por um trauma muito grande e evoluiu com um aumento da pressão arterial. Então, o pico hipertensivo é diferente do diagnóstico que o médico dá de hipertensão arterial. Para receber esse diagnóstico, de estágio 1, 2 e 3 de hipertensão, é preciso que essa pressão ela se mantenha elevada por um tempo. E aí precisa de uma avaliação e uma investigação que vai ser feita pelo profissional médico para dar o diagnóstico médico dessa doença. Mas em alguns momentos a gente vai estar diante de um pico hipertensivo. Então é muito importante a gente saber qual é a causa desse pico ou se realmente a gente está diante de um pico hipertensivo causado por uma hipertensão arterial sistêmica já instalada no paciente. Vamos de volta ao quadro? Quais fatores afetam de fato a pressão arterial? A obesidade é uma predisposição para a hipertensão arterial no sentido de diagnóstico. Aqui, picos hipertensivos, ocasionados pelas emoções, então dor aguda, uma ansiedade ou um trauma muito grande. E no caso de hemorragia, daí a gente tem uma diminuição dessa pressão arterial. Lembra que a pressão arterial ela é avaliada de acordo com o fluxo sanguíneo dentro dessa artéria. Quanto mais líquido, mais pressão vai exercer. É igual você pegar uma bexiga muito cheia, e uma bexiga pouco cheia de ar ou água. Qual a bexiga que vai estar mais, com a parede dessa bexiga mais esticada? A que está mais cheia. Então, a pressão dentro dessa bexiga é muito maior do que a outra que não tá, que não tem um volume tão grande quanto ela. Então, a pressão também vai ser menor. Então, quando a gente está perdendo sangue, a gente perde líquido e com isso a gente perde o conteúdo dentro dessa artéria, E a pressão ali dentro vai ser menor. Então, quando perde volume sanguíneo, a gente tem uma diminuição da pressão arterial, tá? Em relação à frequência cardíaca, a gente tem alguns fatores, que acabam influenciando, como exercício físico, temperatura, medicamentos que podem ser utilizados, hemorragia, mudança postural, emoções e distúrbios pulmonares que afetam a frequência cardíaca. Alguns parâmetros aqui. Então, nós temos os parâmetros de normalidade de lactentes, criança, adolescente e de adulto. Eu vou me atentar aos adultos. Essa frequência ela precisa estar entre 60 e 100 batimentos por minuto, mas, como eu disse, pode estar influenciada por outras questões, como febre, exercício físico, alguns medicamentos e alguns sangramentos, que se caracterizam como hemorragia. Bom, fatores que afetam a frequência do pulso, tá? Como eu disse, a febre aumenta a frequência, bem como dor aguda, ansiedade, perda de sangue, o fato dele estar sentado ou em pé. E aqui algumas condições que diminuem a frequência do pulso, A frequência cardíaca que a gente chama de bradicardia, que é quando esse valor está inferior a 60 batimentos por minuto. E a taquicardia superior a 60, lembrando que o limite é entre 60 e 100. Então, quando a gente tem uma diminuição do pulso, pode ser por hipotermia, quando a gente está com uma temperatura muito baixa, e aí a gente abaixo de 35,
O que o corpo fala? Fala, olha, eu vou ter que diminuir a frequência cardíaca para diminuir o gasto energético, porque tudo que eu tenho de energia eu estou utilizando para manter essa temperatura elevada. Então, eu não posso gastar energia com o aumento da frequência cardíaca, eu vou ter que diminuir. Dor intensa não aliviada, chega numa exaustão e uma das consequências é a bradicardia. E o fato de estar deitado facilita o fluxo sanguíneo e então você tem uma frequência de pulso, às vezes, uma frequência menor, né? Porque você está em repouso. E aqui a gente tem o padrão respiratório, tá? Então, a gente tem aqui a bradipneia, que é quando a frequência é regular e inferior a 12 incursões por minuto. Lembrando que a frequência normal, que a gente chama de eupneia, em adulto é de 12 a 20 incursões por minuto. Então, a bradicardia, que é a diminuição, é quando você tem um valor inferior a 12 incursões por minuto. Então, a bradicardia, olha aqui a frequência, né? Ela é inferior. Cada voltinha dessa é uma incursão por minuto, tá? A taquicardia já é o contrário, é quando a gente tem aqui, ó, a frequência superior ao valor máximo considerado normal. Aqui é a frequência, ó. Você tem uma frequência, então, maior. A hiperpneia, ela é diferente da taquipneia. Nesse caso, né, não é só a frequência que está aumentada, a profundidade também. Olha aqui, ó. Você tem a profundidade também alterada, não só a frequência. Assim como a hipopneia. No caso, né, a bradipneia é a diminuição da frequência. Agora, a hipopneia, além de diminuição da frequência, também é diminuição de profundidade. Então, é aquela respiração bem mais, né, superficial e espaçada, né, com uma profundidade bem pequena. E a apneia é quando o paciente ele cessa a respiração por vários segundos. A gente consegue identificar isso principalmente quando o paciente está dormindo, né? Não sei se você tem algum familiar. A gente percebe que ele para de respirar por alguns segundos e depois ele volta. E, no geral, ele volta, né, com uma profundidade maior de incursão respiratória, justamente por cessar por alguns segundos o processo de respiração, tá? Bom, fatores que afetam a frequência respiratória: dor aguda, a ansiedade, o tabagismo. O tabagismo tem algumas substâncias, né, no cigarro que estimulam a frequência cardíaca, a posição postural e lesões neurológicas. Em relação à dor, a gente tem a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda, ela então sucede à lesão aguda, né, que acabou de acontecer, uma doença ou intervenção cirúrgica, exigindo estabelecimento rápido, variando de intensidade, né? Só que ela tem um curto período. Já a crônica, ela é prolongada e a intensidade e duração também prolongada. De acordo com a Sociedade Brasileira para Estudos de Dor, considera-se dor crônica que persiste acima de 3 meses. Mas há controvérsias, porque tem literaturas que consideram acima de 6, como Potter e Perry. Então, o que a gente chega à conclusão é que precisa de novos estudos e entrar num padrão, né? Se a dor crônica é acima de 3 ou acima de 6 meses. Então, o que eu quero chamar a atenção é que varia muito de referencial teórico para considerar e classificar como dor aguda e dor crônica. E com isso, eu consegui trabalhar com você alguns elementos que alteram os sinais vitais, justamente para você conseguir identificar essas alterações e correlacionar. Vamos resolver uma situação, problema envolvendo identificação da alteração dos sinais vitais. Aqui eu escolhi uma questão de concurso público, tá? Então, é para a Prefeitura de Itapiranga, para o cargo de enfermeiro, é bastante atual, é desse ano de 2021. Então, ele pergunta: a verificação dos sinais vitais é considerada como um importante indicador de sinais vitais do organismo, de funções vitais, e se constitui uma prioridade para os cuidados de enfermagem no atendimento ao paciente. Então, marque V para verdadeiro e F para os itens, para falso, para os itens abaixo em relação aos sinais vitais. O primeiro, né?
A hipotermia pode ocorrer em função de fatores externos, como a reação a ambientes frios e também as situações internas como choque hipovolêmico e choque séptico, né? Então, é verdadeiro. É o quanto que a gente perde ali para o ambiente. Pode ser em relação ao ambiente estar muito frio, ou então quando a gente entra no choque hipovolêmico, quando a gente perde muito volume sanguíneo, como o caso de hemorragias intensas, e choque séptico quando a gente tem ali uma septicemia. 2. O aumento da temperatura corporal, a queda da pressão arterial, aplicações prolongadas de calor também provocam alterações no pulso. E sim, né? Então a gente sabe que o aumento da temperatura também provoca alteração de frequência cardíaca. 3. Profundidade ou amplitude da respiração refere-se ao grau de expansão da parede torácica, podendo ser classificada como respiração superficial, normal ou profunda. Também é verdadeiro, né? Tanto que a gente tem a bradicardia, a bradipneia, a taquipneia. E, por último, nas situações em que envolve alteração do padrão respiratório, as intervenções de enfermagem compreende entre elas a retirada da posição Foley. A posição Foley é quando a gente eleva a cabeceira do paciente. E nas situações que a gente tem alteração do padrão respiratório, uma das iniciativas é a gente manter o paciente sentado para aumentar a expansibilidade da caixa torácica. Então, é falso porque quando tem essas intervenções, a gente não retira a posição Foley, a gente mantém a posição sentada. Com isso, a gente tem que a alternativa correta é a letra C. Achei interessante trazer uma questão de concurso público, porque a gente consegue atrelar o conteúdo visto, né, na teoria para essas questões que são cobradas em processos seletivos. Vamos falar agora das intervenções quando estamos diante de alteração de sinais vitais. Vem comigo? Então, nós vamos iniciar falando da temperatura corpórea, né, ou corporal, que é quando a temperatura da pele chega a 35 graus Celsius, a gente tem uma diminuição, uma hipotermia. E qual que é a reação que o corpo tem? De tremores, por isso que a pessoa começa a tremer. O tremor é como se fosse uma descarga, né, de energia, com isso gera temperatura. Então, o mecanismo de defesa é os tremores. Por quê? Porque o calafrio, né, que é o tremor, é um tremor rítmico dos músculos esqueléticos para gerar calor. O tremor, ele gera de 5 a 6 vezes mais calor do que o músculo em repouso. Por isso que a gente treme, né? Para gerar calor. Então, abaixo de 34,4, né, cai frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e o paciente fica cianótico, arroxeado. Ele pode apresentar desde disritmia cardíaca, perda de consciência e a não reação de estímulos neurológicos, né? Então, hipertermia, a gente considera ali, também varia de referencial para referencial teórico, mas no geral acima de 37,8 e a hipotermia abaixo de 35. Intervenções na febre, então coletar amostra para análise laboratoriais, como urina, sangue, catarro, né, secreção de mucosa respiratória e material também de ferida, para que a gente avalie se tem alguma infecção, né? Então, claro, sempre antes de inserir o antibiótico, porque o antibiótico vai mascarar a identificação de antibióticos. Banhos mornos com compressas, aplicação de compressas frias nas áreas das axilas e virilha, tomando cuidado para que essas medidas não estimulem os tremores, o que aumentaria o gasto energético. Envolver as extremidades distais, como dedos das mãos e dos pés, reduz o risco de causar danos de pele e outros tecidos com terapia de hipotermia. E no caso, né, de intervenção na hipotermia, priorizar o tratamento é prevenir que a temperatura corporal caia ainda mais. Então, remover roupas molhadas, trocá-las por roupas secas, envolver o paciente com cobertores, são intervenções chaves da enfermagem.
Em relação ao pulso, né? O pulso com circulação imperceptível, a gente tem que verificar e comparar os lados, né? A gente pode estar diante de uma trombose, então evidencia, vê se tem edema. A taquicardia, ela pode ser causada por ansiedade, febre ou dor. Eu preciso analisar o estado do paciente, né? Quando a frequência for menor que 60 batimentos por minuto, a gente tem que avaliar. Se tiver digoxina prescrita, a digoxina ela diminui ainda mais a frequência. Então, a gente vai ter que acionar o médico, provavelmente ele vai suspender esse medicamento. E avaliar se tem a normalidade de ritmo, né? Por exemplo, no caso do pulso estar imperceptível dos dois lados, e o paciente provavelmente vai estar com uma inconsciente, né? A gente vai estar diante de uma parada cardiorrespiratória. A gente tem que iniciar a reanimação e suporte básico de vida. E a pressão arterial? No caso de hipotensão, a pressão menor do que a adequada, a gente tem que avaliar o nível de consciência. No geral, a gente vai solicitar a avaliação do médico para aumentar a frequência, né, de infusão endovenosa de líquido. Então, a gente aumenta a administração de soro ou então administra medicamento conforme a prescrição médica. No caso da hipertensão, quando essa pressão arterial está num valor acima, a gente tem que avaliar o quadro hipertensivo com fatores como dor, ansiedade e estresse. E a tendência é a gente diminuir a frequência da infusão endovenosa. Quanto menos líquido é infundido, menor a pressão, né, menor o fluxo. Ou então administrar medicamento conforme prescrição médica. A determinação da pressão arterial, juntamente com a da pulsação, são indícios para a gente avaliar o estado geral de saúde cardiovascular e as respostas ao desequilíbrio de outros sistemas também, porque eles estão interligados. Em relação à respiração, a gente tem que o adequado é estar entre 12 e 20 incursões por minuto. Então, a gente tem que avaliar se o paciente tem alguma obstrução de vias aéreas. No geral, quando ele tem obstrução, ele vai estar inquieto, ele vai se mostrar engasgado, com uma irritabilidade e muitas vezes ele pode evoluir com uma confusão mental, tá? Então, a gente tem que sempre ficar de olho na causa ou dessa diminuição da frequência ou, né, o aumento exacerbado dela. No caso, né, do paciente, às vezes, ter uma certa dificuldade, uma das alternativas é a gente elevar a cabeceira do paciente, né, manter ele mais sentado. Com isso, a gente diminui a pressão do tórax em relação à cama e a expansibilidade torácica ela fica mais adequada. O paciente tem uma possibilidade, né, de expansibilidade torácica maior e isso favorece a troca de gases. Em relação à dor, administrar e monitorar intervenções prescritas pelo médico para alívio da dor. Intervenções não farmacológicas incluem a abordagem cognitivo-comportamental. O objetivo é mudar a percepção da dor do paciente com a utilização de distração, reza, relaxamento, música, incluindo, né, a física, em que o objetivo é fornecer alívio da dor, corrigindo disfunção física, alternado à resposta fisiológica e reduzindo o medo da imobilidade associada à dor. Essas medidas, elas estão relacionadas, né, à acupuntura, terapia de medicina alternativa e também complementar com toque terapêutico, entre outros. E tem sido cada vez mais incorporadas essas medidas alternativas, principalmente na atenção básica. A gente tem cada vez mais a incorporação dessas medidas não farmacológicas, né? E que a gente precisa conhecer para aumentar as possibilidades de intervenção, principalmente no que se refere à algia, né, a dor do paciente. Vamos resolver uma situação problema, na verdade é outra questão, então vem comigo. Aqui é um paciente, sexo masculino, 35 anos, deu entrada no serviço de saúde com as seguintes medidas dos sinais vitais. Temperatura axilar de 35,1 graus Celsius, pressão arterial de 80 por 60, né, 80 de sistólica e 60 de diastólica,
frequência cardíaca de 135 batimentos por minuto e respiração de 17 aqui, né, movimentos respiratórios ou também, né, incursões respiratórias por minuto. Depende, né, do referencial teórico, pode ser movimentos respiratórios. Considerando esses valores, é correto afirmar que o paciente está com... Bom, vamos começar pela temperatura. A temperatura está baixa, né, da de 35, então é hipotermia. A pressão arterial também está baixa, então nós estamos diante de uma hipotensão arterial. Frequência cardíaca elevada de 135, então está acima de 120, então nós estamos diante de um ataque cardíaco. E a respiração, né, ela está em 17, o que é considerado adequado, porque a gente considera normal de 12 a 20. Então, tá com uma presença de eupneia, né, tá eupneico. Então, a resposta correta é a letra A, diante dessa situação apresentada. Achei por bem trazer uma outra questão para a gente conseguir, por meio de uma situação problema, identificar essas alterações. Vamos lá para o nosso Kahoot? Então, vem comigo. Deixa eu ver se vocês já entraram. Nós já temos alguns participantes. Vou deixar a imagem, então, disponível para vocês irem entrando aos poucos. Daqui a pouco eu retorno e eu já dou o play para o nosso game. Enquanto vocês vão entrando, eu vou respondendo a dúvida do Polo de Belo Horizonte, da tutora Daniela, que ela fala: os alunos perguntam sobre a arrumação do leito e a técnica em envelope. Com os movimentos do paciente na cama, o lençol acaba saindo, por que não dar o nó na parte inferior do colchão? Eu vou ser bem sincera com vocês, eu só trabalhei em instituição que dava nó. Eu nunca trabalhei em instituição que a gente fizesse a técnica do envelope. Qual é a justificativa para não utilizar o nó? Primeiro, porque tecnicamente, né, esteticamente, não é viável esteticamente, não é bonito. E em questão relacionado, né, à não utilização, é porque eles consideram que o nó ele acaba sendo um local em que vai acumular sujeira, que acaba, então, sendo um foco ali para proliferação e para o acúmulo de sujeira e também de micro-organismos. Então, uma das justificativas da não utilização do nó é essa, é mais vinculada ao processo de infecção. Por isso, né? Então, tem a questão estética e a questão do nó ser um local ali que vai acumular sujidade e também, né, acaba proliferando micro-organismos nessa região do nó. Mas, no geral, a gente encontra muito essa técnica. Aí eu não vou mentir para vocês e falar que a gente só usa o envelope. O que a gente tem que ensinar é o correto, é o que é o que tem na literatura enquanto prática correta. Bom, então vamos agora para o game. Então vem comigo. Nós já temos vários participantes. E por conta do tempo, né, eu vou dar início ao nosso game, tá certo? Então vamos lá? Primeira pergunta: quando o paciente permanece por alguns segundos sem respirar, considera-se bradipneia, taquipneia ou apneia?
Vamos lá, acabando o tempo. Então, 85 pessoas acertaram, então essa cessar por alguns segundos a respiração considera-se apneia. Nosso ranking com o Ramon em primeiro lugar. Segunda pergunta, para um paciente que apresenta sonolência e diminuição de força, o banho a ser prescrito é de aspersão com auxílio da cadeira ou banho no leito? Por conta do tempo, eu vou ter que avançar um pouquinho. 107 pessoas acertaram, então, por conta da sonolência e diminuição de força, o mais indicado é banho no leito. A Nanda assumiu a primeira colocação. Terceira pergunta, o valor de referência da frequência respiratória em adulto é de 12 a 20, de 15 a 25 ou de 10 a 30 incursões por minuto? – 96 pessoas acertaram, então é de 12 a 20 incursões por minuto. Nanda ainda na primeira colocação. Quarta pergunta, dor aguda provoca alteração nas frequências cardíacas e respiratórias, sim ou não? Cuidado aqui com a corzinha do sim e do não, senão vai gerar confusão para vocês. O sim é o vermelho e o não é o azul. – 126 pessoas acertaram, sim, altera a frequência cardíaca e respiratória. Gabi assumiu a primeira colocação. Quinta pergunta, em relação à taxa metabólica, a febre provoca aumento ou diminuição? Em relação à taxa metabólica, a febre provoca aumento ou diminuição? – 126 pessoas acertaram, então a febre provoca aumento da taxa metabólica. Gabi ainda na primeira colocação. Sexta e última pergunta. Em alguns casos, elevar a cabeceira do paciente contribui para a melhora do padrão respiratório, sim ou não? – 123 pessoas acertaram, sim, né? Manter a cabeceira elevada melhora o padrão respiratório em algumas condições. A Débora ficou em terceiro lugar. Jean Carlos em segundo. Em primeiro, Gabi ficou em primeiro lugar. Gil e Nanda em quinto e quarto lugar. Pessoal, muito obrigada pela interação, né? Agora vamos recapitular rapidamente os conteúdos. Nós falamos dos cuidados em relação ao bem-estar do paciente, higienização, né? Higiene. Falamos dos sinais vitais em relação à aferição, alteração, registro e intervenção. Muito conteúdo, mas
demos conta do recado. Muito obrigada pela interação e participação. Se vocês tiverem alguma dúvida pertinente aos conteúdos, manda lá no Padlet, né? Junto ao conteúdo que eu coloquei. Não esqueça de acessar o Padlet novamente, inserir novos materiais e também uma avaliação para vocês responderem, né? E aí vamos manter a comunicação por lá, se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada ao conteúdo. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado das aulas e da maneira como os conteúdos foram trabalhados. Mais uma vez, o meu muito obrigada e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até lá!